Kick Spin, amigos! Estamos de volta para mais um Giro da Semana, falando sobre as notícias da NFL e do college. Dessa vez vai ser um Giro da Semana sem notícias do college. Acho que a NFL está se movimentando mais, mas assim que tivermos coisas mais relevantes no college, a gente volta aqui, pode ficar tranquilo. Começando com duas renovações importantes aí, começando por Washington, que renovou o contrato com o Jonathan Allen, defensive tackle. Foi uma renovação aí de 4 anos, 72 milhões, 18 milhões de média, 30 milhões garantidos. E é uma renovação assim que eu confesso que eu não esperava. Primeiro porque Washington é recheado de jogador da linha defensiva, tem muito jogador bom naquela linha defensiva, draftou muito jogador na primeira rodada, né, nesses últimos 5 anos aí. Então eu achava que pelo Jonathan Allen de repente pedir muita grana, eles iam deixar ele vazar e continuar com os outros, mas na verdade não, renovaram e pagaram bem assim, né? 18 milhões de média, tá bem em conta para o nível do Allen. Eu esperava aí 20, 21 milhões de média para ele. Então por isso que eu achei até que ele sairia por conta disso. Então baita movimento aí de Washington. Não tinha como não renovar por esse valor. Foi um desconto aí considerável que o Jonathan Allen deu para Washington. Outra renovação foi o Braden Smith, jogador de Indianápolis. Right tackle, né? O segundo right tackle que renova aí recentemente. A gente já falou aqui do Taylor Moton dos Panthers, e eu acho que o Braden Smith e o Taylor Moton estão em níveis muito semelhantes, né? Eu particularmente prefiro o Moton, mas quem falar que prefere o Braden Smith também tá super tranquilo. E eles estão na mesma prateleira. Independente se você prefere um ou prefere o outro, não dá para colocar eles em prateleiras diferentes. E como a prateleira é a mesma, também a renovação foi muito parecida com o do Moton. O Moton estava ganhando aí em média de 17 milhões e meio de média se ele cumprisse todos os bônus aí do contrato. O Braden Smith passou um pouquinho, 18 milhões. Então é aquilo que eu sempre falo, se você esperar para renovar, você sempre vai pagar um pouco mais caro, né? Você viu, há 14 dias o Moton renovou por 17,5, agora 2 semanas depois já gastou 500 mil a mais. Então é muito improvável que ele renovaria por 17 milhões ou um pouco a menos do que o Moton. Então no mínimo iguala o salário, né? Então é por isso que você sempre tem que renovar esses caras o quanto antes para sempre você resetar o mercado e não o contrário, né? Você ficar correndo atrás do mercado. Mas de qualquer forma, baita renovação, peça importante dos Colts. Braden Smith, que era um jogador que veio de Auburn, era um guard em Auburn, né? Ele mudou aí, fez a conversão para right tackle e deu super certo. É um cara que não tem uma envergadura muito grande, então é mais um case aí de jogador com envergadura menor que dá certo na posição de tackle. Notícia boa para Green Bay, olha só, eu que só estava trazendo tragédias aqui nesse giro da semana. Agora o Aaron Rodgers realmente voltou, tá no training camp, já não tem mais esse problema. O Davante Adams voltou, tá tranquilo também. Porém, eu acho que é o último ano, assim. Tem o lado positivo, né? Se você for uma pessoa otimista, torcedor dos Packers, torcedor otimista, você vai falar, temos mais um ano. Se você for pessimista, vai falar, é o último ano, porque eles mexeram um pouquinho aí nas cláusulas do contrato e o Rodgers ganhou um pouquinho mais de liberdade para ser trocado no ano que vem e ele escolher o destino. Então ficou mais fácil dele sair, e a entrevista coletiva dele foi bem claro que ele não quer ficar em Green Bay de jeito nenhum. Ele tá lá realmente para ser o último ano dele, The Last Dance, como ele estava falando. Então, pelo menos tem mais um ano de Aaron Rodgers aí em Green Bay. Vamos ver em 2022. Eu aposto que ele não volta para Wisconsin em 2022 não. Mas vamos ver, ainda tem tempo. Notícia vindo lá de Miami, Xavier Howard
cornerback, um dos melhores cornerbacks da liga, pediu para ser trocado. E aqui é um ponto que eu realmente coço a cabeça, e não só literalmente, porque é um cara que ele renovou faz pouco tempo, tem 2 temporadas que ele renovou esse contrato. Ele postou um texto falando que ele não entendia muito bem o contrato na época quando ele assinou, e agora chegou um outro jogador lá, um outro cornerback ganhando mais do que ele é mais jogador do que esse cara, e os Dolphins precisam valorizar e tal. Eu entendo o fato de valorizar, mas assim, se você não entendia o contrato, né, acho que você não pode estar reclamando. Você, meu Deus, eu sou burro demais, agora eu quero ganhar mais dinheiro. Cara, você não leu, não entendeu o contrato, não compreendeu o que estava ali, simplesmente não assinava. Mas, enfim, né, tem gente aí que acaba cobrando demais, assim. Eu acho que tem esse ponto, acho que é o ponto principal. Acho que Miami está certo em não ter já reestruturado o contrato, ter dado um aumento no salário dele, porque acabou de renovar, né? Quer dizer, se ele tivesse se lesionado, ele não ia devolver o dinheiro para Miami, né? Falou, peguei dinheiro a mais, hein? Não tô valendo tudo isso, toma aqui, 10 milhões porque eu me lesionei nessa temporada. E Howard é um jogador que acaba se lesionando bastante também. Mas tem um outro ponto que eu acho que é importante, que ele diz que só está pedindo uma garantia maior do dinheiro, ele não quer um aumento. E daí, se ele está pedindo só uma garantia maior, eu acho que dá para conversar com Miami, né? Eu acho que ele foi até um pouco precipitado de já ter pedido para ser trocado e colocado nas redes sociais, porque geralmente essa negociação é mais tranquila. Eu como GM dos Dolphins, eu daria um salário garantido, né, um valor garantido um pouquinho mais alto para o Xavier Howard, porque realmente ele jogou mais do que ele ganhou. Mas assim, ele assinou o contrato, né, não pode reclamar muito também. Então, de repente, dá um milhãozinho a mais garantido, 2 milhões, tá tudo certo. Então, vida que segue. Vamos ver se os Dolphins vão fazer isso, né? Ainda não tivemos notícias, mas vamos ficar de olho nisso. Notícia de Houston. Deshaun Watson voltou, não sei como, mas voltou. Tá lá no training camp, mas assim, tá lá fazendo só número, e é isso, porque é um cara que ele tá como o 4º QB do depth chart nesse momento, quer dizer, o que ele tá fazendo ali, e até momentos ele foi colocado como safety no training camp, o que não faz o menor sentido do cara estar ali só para não ser multado. Eu acho que tinha que ter um pouquinho aí de bom senso de Houston e falar, cara, beleza, a gente já tá resolvendo, você vai ser trocado, vamos ver o que vai resolver aí dos seus problemas fora de campo, que são graves, mas você vai ser trocado, você tá aqui só para não ser multado, não precisa vir, tá tudo bem, a gente se vira, porque assim, é uma distração tremenda, o cara tá lá com as mãos para trás e vendo o Davis Mills lançando bola lá, e ele não tá se movimentando em nada, porque de repente o cara se machuca, né? Imagina o cara se machuca jogando como safety. É loucura. Então, cara, tira o jogador dali, todo mundo só fica com a câmera em cima do Watson, só se fala no Watson, é uma tremenda distração, né? Então, não faz o menor sentido. Os dias em Houston estão contados. Ele não é uma questão de se ele vai ser trocado, é uma questão de quando que ele vai ser trocado. O Watson acabou em Houston. Vamos ver para onde que ele vai e vamos ver qual que vai ser a punição dele, né? Se vai tomar uma punição, acho que vem uma punição de pelo menos uns 8 jogos, uma coisa nesse sentido, era o mínimo, né? Mas vamos ver. Aí ainda não temos muitas notícias quanto a isso. E para encerrar, temos uma notícia importante lá de Indianápolis também. Falamos do Braden Smith, mas agora temos o Carson Wentz se lesionando, né? Provavelmente quando vocês estiverem vendo esse vídeo já vão ter atualizado essa notícia de como que foi essa lesão de fato.
A princípio, os Colts achavam que não era tão grave assim, mas agora já estão tratando que ele vai perder a pré-temporada inteira, ou seja, são 4 semanas, perder o training camp. Isso é péssimo para um jogador que está chegando aí num time novo, num coordenador ofensivo novo, num treinador bem que ele conhece, mas é um novo treinador e um playbook novo, né? Com tudo novo, então atrapalha ele essa química. O training camp é fundamental para criar essa química. E ele deve perder um pouco do começo da temporada também. Isso se ele fizer a cirurgia, que eu acho que é o mais indicado a se fazer, porque se ele não fizer, isso vai perdurar aí pela temporada inteira, e daí vai ter aquilo de se ele começar a jogar mal, vai ficar essa pulga atrás da orelha. Ele tá jogando mal por conta da lesão, ou a lesão não tá atrapalhando tanto, ele tá jogando mal porque simplesmente tá. Eu acho que é melhor fazer a cirurgia, resolve isso logo, nem que entre na semana 3, mas eu acho que é o certo a se fazer. E aí é uma notícia ruim para os dois lados, né? Tanto para Filadélfia quanto para Indianápolis, porque a troca foi condicionada a ele jogar pelo menos 70% do tempo. E daí, se ele jogar esse 70%, a escolha de segunda rodada sobe para uma de primeira. Então o Philadelphia também está torcendo aí, de repente até que ele não faça a cirurgia, mas que ele jogue mesmo machucado, mas jogue pelo menos 70%. Se ele perdesse uns 2, 3 jogos aí do começo da temporada, ainda dá para ele chegar, claro, mas ele não pode mais perder um joguinho aqui, um joguinho ali, não pode perder muito mais tempo de jogo não. Então Philadelphia e Indianápolis estão torcendo aí pela recuperação rápida de Carson Wentz. Philadelphia é um pouco menos, né, pela forma de jogo do cara, porque se ele só fizer uma reabilitação aí e jogar, para Philadelphia tá ótimo, mais tempo de jogo, e para Indianapolis eu acho que tem que fazer essa cirurgia, porque acaba atrapalhando muito a mecânica, né? A lesão no pé, para ele se movimentar no pocket, apontar o pé para o alvo, acaba atrapalhando bastante e perde bastante precisão. Então pessoal, é isso, não esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal, vamos subir esse número de inscritos e vamos para a próxima. Semana que vem tem muito mais training camp, já tivemos aí uma semana cheia de training camp, tomara que não tenhamos mais lesões, mas infelizmente acontece com toda semana no training camp alguém relevante acaba se machucando. Vamos ver quem será a semana que vem, tomara que ninguém, vamos torcer para isso. Um abraço para todo mundo e até mais, tchau!